Shalom, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É um motivo de alegria e grande satisfação de mais uma vez poder estar aqui trazendo algo da parte do Eterno, do bendito Eterno, do grande, do poderoso. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra do grande Deus Todo-Poderoso. Antes de tudo, eu quero que você que é amante da Bíblia, que lê a Bíblia, ou você que nunca leu a Bíblia, para o que você vai entender, a Bíblia é o maior livro mais vendido do mundo. A principal divisão da Bíblia se dá em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, que contém 39 livros, e no Novo Testamento contém 27 livros. Junto e somado dá um resultado de 66 livros, 929 capítulos e 23.147 versículos. O Novo Testamento. O Novo Testamento, ele contém 266 capítulos e 7.957 versículos. Total de 1.189 capítulos. Total de versículos, 31.137 versículos. Temos 5 principais livros do Antigo Testamento. Shemot, que é o Êxodo, o Bereshit, que é o primeiro livro que significa início, é o Bereshit, é o livro do Gênesis, livro de Moisés, Shemot, Êxodo, Levítico, Vaikra, Devarim, Midbar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A Bíblia tem 5 livros proféticos, alguns entre eles são Jó, é um livro profético, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Você sabia disso? A Bíblia também tem livro histórico, que são 12 livros, começando de Josué até Esté. Entre eles, os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônica, Esdra, Neemias e Esté. Esses são livros históricos da Bíblia. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores começam de Oséias até Malaquia ou Malaquia, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquia. Os 3 tipos de mensagem, sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Para quem não sabe, o sermão temático é aquele que proclama as verdades cristãs a partir de um tema. O sermão textual é estruturado a partir de um texto escolhido. O sermão expositivo, o pregador deve extrair do texto e contexto as informações. A Bíblia para ser examinada, a Bíblia para ser examinada, a Bíblia é para ser pregada, a Bíblia é para ser ensinada, a Bíblia é para ser compreendida. É necessário entender suas linguagens. A Bíblia tem suas linguagens de metáforas, símiles, figurada, alegórica, simbólica e literal. A Bíblia tem suas linguagens de antropomorfismo, hipérbole, de figuras, de sombra, de tipos, antitipos. A Bíblia tem suas linguagens de parábola, mas também tem sua linguagem espiritual. Para entender a Bíblia, precisamos primeiramente do Espírito Santo de Deus, que é Ele que intercede por nós com gemido inexprimido. Eu quero trazer uma mensagem da parte do bendito Eterno, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo de número 28, baseado nas escrituras sagradas sobre sonho. Sobre sonho. A Bíblia relata, Jeremias 23, 28, diz que o profeta que tiver um sonho, que fale um sonho. O que tiver a minha palavra, fale a minha palavra, porque o que tem a palha com o trigo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você tiver um sonho, fale um sonho. Se a palavra do Senhor está com você, fale a palavra do Senhor. Isso que Jeremias está dizendo. O primeiro sonho registrado na Bíblia foi de Abimeleque, baseado no livro do Bereshit, livro do Gênesis, capítulo de número 20, versículo de número 3 ao versículo de número 6,
é uma leitura bastante conhecida dos irmãos, que é amante das Escrituras Sagradas, no capítulo 20, versículo de número 3, eu sei, isso é ensinamento da palavra de Deus para você aprender. Quando alguém perguntar qual foi o primeiro sonho da Bíblia, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 20, versículo 3 ao 6, diz assim: Deus, porém, viu Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe: eis que é morto por causa da mulher que tomaste, porque esta é casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse o Senhor, Senhor, matará também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu marido? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos não tenho feito isso. E disse-lhe Deus: em sonho bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Veja bem, Abimael, quando nega que Sara é sua mulher, ele diz que é sua irmã. Aí Abimeleque pega ela para conhecer, para cobitar. Só que ele não teve relação sexual com ela. Deus vê isso, se digna, fica indignado, e em sonho apareceu Abimeleque e disse que ia matar ele se tocasse nela. Mas ele não tinha culpa, porque Abraão mentiu para ele. Veja, um pai da fé, para você ver que todos falharam, mentiu. Na realidade, ele foi uma meia mentira, mas é uma mentira, porque Sara era meia irmã dele, de Abraão. Isso está registrado também na Bíblia. Então, Deus disse que em sinceridade do coração viu aquilo e por isso impediu de não pecar contra ele. Só acontece as coisas de bom ou ruim quando Deus permite. Se Deus não permitir, nada vai acontecer. Creia nisso. Então, a Bíblia diz assim: Abimeleque foi avisado claramente porque Zeus, que havia sido enganado por Abraão quando este disse que Sara era sua irmã, ocultando o fato de ser sua esposa. O segundo sonho na Bíblia foi de Jacó, baseado em Gênesis capítulo 28, versículo de número 12. Esse foi o segundo sonho, quando Jacó, irmão de Esaú, filho de Isaque e Rebeca, foge para ir para a terra de Labã, fugindo do seu irmão Esaú, por ter comprado a sua primogenitura e se disfarçado, sendo o seu irmão Esaú sem ser. Isso está baseado em Gênesis capítulo de número 28, versículo 12, diz assim, o segundo sonho da Bíblia, diz assim: e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava o céu, e eis que os anjos de Deus subia e descia por ela, e eis que o Senhor estava acima dela, e diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta é a terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se do ocidente ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas as famílias da terra. Isso foi a promessa que Deus fez para Jacó, um homem trapaceiro, enganador, usurpador, mas um homem que agarra em oportunidade. Isso. A Bíblia também fala em Gênesis capítulo de número 31, versículo de número 10 e o 11, está escrito assim: e sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho que os bodes cobriam as ovelhas, eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me um anjo de Deus em sonho: Jacó. Eu disse: eis-me aqui. Deus se apresentou a Jacó também em sonho, para mostrar ao rebanho como iria crescer. O sonho da escada que Jacó teve em Gênesis capítulo 28, versículo 17 ao 22, que nós lemos, e está escrito assim, no versículo 17, diz a palavra do bendito eterno, Gênesis 28, versículo 17 ao 22, diz assim: e temeu e disse: quão temível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então levantou-se Jacó pela manhã, e de madrugada tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, Dante, era luz.
E Jacó fez um voto ao Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardarem nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Isso foi um voto de fé, um voto de confiança. O segundo sonho foi do rebanho. Isso está baseado em Gênesis capítulo de número 31, versículo 12 ao 13, que lemos aqui, que diz: e disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde teus ungido uma coluna, onde me tem feito voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna a terra da tua parentela. Então é o que Deus faz. Quando as coisas não estão dando certo no lugar, Deus mesmo vai falar com você, revelar com você para você sair. Não é obrigado você estar sofrendo no lugar onde as pessoas já não estão gostando de você. Mas o que Jacó plantou, Jacó estava colhendo pelo seu tio Labão. Porque primeiro ele trabalhou mais de 7 anos, trabalhou 7 anos para ficar com Raquel. Só que ele não deu Raquel, Labão não deu Raquel a Jacó. Ele deu Lia. Depois de mais de 7 anos foi que ele deu Raquel. Então, aqui se faz, aqui se paga. O que você faz aqui vai pagar aqui, não vai pagar lá fora. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7 e 8, Deus não se deixa enganar, não deixa escarnecer, porque tudo que o homem ceifará, isso também ele ceifará. O que semeia na carne semeia a corrupção, mas o que semeia no Espírito semeia a vida eterna. Quando Labão tentava trapacear Jacó, Deus mostrou para ele o que o sogro fazia e lhe mandou de volta para a sua terra. Deus não vai deixar você enganado. Deus vai mandar você sair dessa. Creia nisso. O sonho de Labão, Gênesis 31, 24, ele também teve um sonho. Labão teve um sonho. Não só Jacó sonhou. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 24, está escrito assim. Palavra do bom mestre Jesus no Gênesis, Bereshit, está escrito assim. Veio, porém, o Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e disse-lhe: guarda-te de que não fale a Jacó nem bem e nem mal. Por que Deus falou isso? Porque quando Jacó sai da casa do seu tio Labão, com as suas 2 mulheres, Lia e Raquel, e as suas concubinas, que eram mulheres também, Bila e Zilpa, ele levou tudo, levou o rebanho, que era dele, que Deus tinha dado multiplicado. Então Labão, indignado, queria perseguir o seu genro para matar. Mas só que a ordem de Deus foi essa: você não deve falar nem bem nem mal de Jacó, porque Jacó é meu. Então é isso que a gente deve fazer. Tem muitas pessoas falando de A e de B. Para Deus não importa. Fale de quem é você. Fale de você mesmo. Deixa de ser fofoqueiro, deixa de ser fofoqueira. Deixa de falar da vida dos outros. Deixa de dizer quem caiu. Deixa de dizer quem fez isso, fez aquilo. Olhe pela sua vida. Ore por ele. A Bíblia diz que aquele que está em pé, ore por si mesmo. Talvez você não saiba, mas ele já se arrependeu, já pediu perdão pelos pecados, já se confessou, já está de comunhão com a igreja, comunhão com a família, e você ainda está nessa ainda, que vai vir de passado é museu. Aprenda mais a fechar a sua boca e orar, interceder. Olha o que Deus disse: você não deve falar nem bem e nem mal de Jacó, porque Jacó tem dono. De Jacó, quem cuida é Deus. Isso é uma passagem muito interessante. O sonho de Labão, quando Jacó fugia com sua família, levando as duas filhas de Labão, Raquel e Léa, e 2 concubinas, esposa, mas as suas concubinas Bila e Zilpa, que foi dada a ele também para ser mulher e ter filho, e todo o seu rebanho, e seu sogro quis ir perseguir ao encontro, e por isso Deus lhe visitou em sonho e lhe disse para não fazer mal a Jacó. Para não fazer, está registrado em Gênesis 35, versículo 25 ao 29. O quarto sonho, o sonho de José. A Bíblia diz em Gênesis 37, versículo 5 ao 10, José tinha sonho e o dom de interpretar o sonho. Ter sonho é uma coisa, e o dom de interpretar o sonho é outra coisa. Tem pessoa que tem sonho, mas vai pedir os outros da interpretação. Então, mas tem pessoa que sonha, mas tem o dom de Deus da interpretação do sonho. E quem pode dar isso é Deus. Aí a Bíblia fala sobre isso aqui, de interpretá-lo. 2 sonhos aqui marcaram a sua vida. O sonho de José, de 2 feixes de trigo, baseado em Gênesis 37, 5, 8, que ele teve 2 sonhos de trigo, e os seus molhos ficavam em pé,
e também rodeava os molhos do seu irmão, ficava em pé e caía aos molhos dele. José também teve outro sonho, que disse que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam para ele. O sol e a lua e as estrelas se inclinavam para ele, significa o pai e a mãe se inclinavam para ele. A Bíblia diz que seus irmãos invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seu pai disse, porventura venham eu e tua mãe e teus irmãos guardar isso. Porventura venham eu e teu irmão, eu e teus irmãos e tua mãe. E você vê? Então tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. O sonho de José. Isso é interessante na vida. O quinto sonho foi do copeiro, em Gênesis 40. Em Gênesis capítulo 40, versículo 9 ao 13. O copeiro sonhou com um pé de uva, brotando 3 galhos com flores e frutificando cachos de uva. José interpretou que o copeiro seria libertado em 3 dias. Isso o copeiro. E assim aconteceu. Mas também ele teve outro sonho. A Bíblia relata sobre isso. Também teve o sonho do padeiro, Gênesis 40, versículos 16 a 19. O padeiro sonhou com 3 cestos de pão sobre sua cabeça e com as aves comia sobre ele. José interpretou que entre 3 dias o padeiro seria condenado à morte. E aconteceu assim sucessivamente. Só que José, dentro da prisão, falou para o padeiro, para o copeiro, e disse, lembra de mim quando chegar lá. E a Bíblia diz que ele esqueceu de José. Tem pessoa que esquece de você quando está na benção. Tem pessoa que só se lembra de você quando precisa de você. Mas quando está na benção, não lembra de você. Não lembra que você pode estar precisando também. Não, porque ele só quer só para você. Que José disse, lembra de mim quando chegarem lá. Mas a Bíblia diz que ele esqueceu de José. Então veja bem. O que aconteceu? José interpreta que dentro de 3 dias o padeiro seria condenado à morte. O sonho do faraó. E assim aconteceu, ele foi condenado à morte. O sonho de faraó em Gênesis 41, versículo 1 ao 8. O faraó teve 2 sonhos, onde um foi a continuação e confirmação do outro. Primeiro sonho de 7 vacas amargas, saindo do rio Nilo e devorando outras 7 vacas gordas. Segundo sonho de 7 espigas, Gênesis 41, ao versículo 5. Pois faraó sonhou 7 espigas fracas e boa, sendo que as feias devoravam as boas. O copeiro real se levantou, diz que José interpretou seu sonho e o do padeiro. Aí foi que ele se lembrou. Por que ele se lembrou? Porque a Bíblia diz que Faraó ficou perturbado, mandou chamar os adivinhadores, os prognosticadores, os encantadores, feiticeiros, e nenhum decidiu o sonho. Aí foi quando o copeiro lembrou do sonho que teve na prisão, José revelou. Ele disse, eu ouvi falar de um hebreu que estava lá na prisão conosco. Aí Faraó mandou buscar José. Deus é aquele que tem o medo de trabalhar na vida das pessoas. O homem não quer, mas Deus quer. O homem não aceita, mas Deus aceita. O homem não valoriza, mas Deus valoriza. Porque nesse mundo de meu Deus, nesse mundo que nós vivemos, só vale quem é, quem tem, quem faz e que pode. Se você tem, você vale alguma coisa. Se você não tem, você não vale nada. Tem pessoa que tem muita coisa, tem casa, tem carro, tem boa quantia no banco. E tem inveja daqueles que não tem nem casa, nem boa quantia no banco. Mas inveja de você. Sabe por que inveja? É porque ele vê que a unção que você tem não tem nele. Ele vê que o brilho que está em você não está nele. Ele vê a maneira, a capacidade que Deus te usa, não usa ele. Aí isso cresce inveja. Cresce inveja. Veja que Saul era rei. Davi tinha sido ungido rei ainda, mas era pastor de ovelha. Não tinha se cumprido. Então Saul ficou com inveja de Davi. Um jovem, um pastor de ovelha. Por quê? As mulheres começaram a racionar. Disseram, Saul, milhares. Davi, 10 milhares. O que foi que ele disse? O que é que falta agora senão o trono? E a Bíblia diz que desde aquele dia passou ele perseguir Davi. Já pensou nisso aí? E muitas vezes a gente é perseguido, até por certos líderes, por certos pastores perseguindo. Por que isso? Porque essa inveja. Se a Bíblia diz que em Provérbios 14:30 que o coração com saúde é a vida do corpo, mas a inveja é a prontidão dos ossos. Veja bem, o segundo sonho das espigas, como ele teve, o primeiro sonho foi 7 vacas magras saindo do rio Nilo e devorando as outras 7 vacas gordas. Segundo sonho, das 7 espigas, isso está baseado em Gênesis 41 ao versículo 5. Pois Faraó sonhou 7 espigas fracas e 7 boas, sendo que as feias devoravam as boas. O copeiro real se lembrou de que José tinha interpretado o sonho
dele e do padeiro na prisão. Gênesis 41, versículo 11 e 12. O faraó mandou chamar José e contou para ele o sonho. Gênesis 41, 15 ao 24. José interpretou o sonho do faraó. Gênesis capítulo 41, versículo 25 ao 32. Já pensou? Aí interpretou. José interpretou o sonho. E foi feito assim. É isso que Deus faz na vida. Estava sendo ele, foi vendido pelo irmão, traído pelos irmãos, colocado numa cisterna, foi para a casa de Potifar, foi condenado como um estrupador, estava dentro de uma prisão, mas logo estava sendo governador de toda a terra do Egito. Deus faz isso. Quem se humilhai perante o Senhor, ele vos exaltará. Aquele que a si mesmo se humilha, será abatido. Mas aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O sétimo sonho dos midianitas, Juízes 7, 13 ao 15, quando Gibeão foi espiar a terra dos midianitas, inimigo do povo de Deus. Gideão ouviu um homem contando seu sonho, um que via um pão de guarda derrubando a tenda do comandante do exército dos midianitas. O oitavo sonho de Salomão. Salomão teve um sonho em Gibeão. E de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: pede o que quiser que te dê. E ele disse: grande beneficência usas tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e retidão de coração. A teu servo pode dar um coração entendido, para que prudentemente possa julgar este tão grande povo grande que não se pode contar, enumerar pela sua multidão. A teu servo pode dar um coração entendido. Deus apareceu a José em sonho. Deus apareceu também a José, marido de Maria, pai adotivo de Jesus Cristo, quando ele pensou deixar Maria, quando ele soube que Maria estava grávida. Mas o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema, recebe a tua mulher, porque dela está sendo gerado, não é teu, é do Espírito Santo, e ela conceberá e dará um filho e chamar pelo nome de Jesus. José também teve outro sonho, quando os anjos apareceram para ele, mandou ele fugir para o Egito. Aí depois meus anjos apareceu a José e mandou ele voltar para Jerusalém. Então, se você sonha, acredite no seu sonho. Se o seu sonho for de Deus, Deus vai realizar seu sonho. Agora, quer um segredo? Não conte seu sonho para ninguém. É todo mundo que precisa saber do seu sonho. Alguém vai dizer que é muito para você. Alguém vai dizer que você não vai conseguir. Mas toda ferramenta cai por terra nesse dia, nesta hora, você vai conseguir. Porque quem te chamou é fiel. Quem te prometeu não falha. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ainda que o homem não queira, mas Deus quer. A obra é dele, o povo é dele, ele faz o que quer. Ele muda o tempo e as horas. Ele estabelece reino em reino. Ele tira rei e coloca rei. Esse Deus é tremendo. A obra é dele. Se for preciso matar, ele mata. Se for preciso ele arrancar, ele arranca. Se for preciso ele mudar, ele muda. Porque ele é um Deus todo-poderoso. Que Deus abençoe você grandemente. No nome do Mashiach de Ismael. Sonhe. Se tiver um sonho, fale um sonho. Se tiver a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Shalom. Convido a você, com todo carinho, não só curta, compartilhe esse vídeo para várias pessoas, deixe o seu comentário. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. No nome do Mashiach de Israel. Shalom. Um abraço e de toda a minha família. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.